E aí, sejam bem-vindos de volta à nossa quarta aula do nosso curso de Introdução à Programação Web. No último vídeo, demos um banho de loja na nossa página com o CSS. Aprendemos a usar seletores, mudar cores de linhas e alinhar textos. Nossa página já tem uma identidade visual. Mas e se quiséssemos ter mais controle, né? E o mais importante, como controlamos os espaços entre os elementos para criar um layout bem harmonioso? É isso que a gente vai aprender hoje. Vamos nos aprofundar em mais propriedades de estilo e desvendar o segredo de todo layout na web, que é o modelo de caixa, ou box model. Então vamos lá. De volta aqui no nosso código, no style.css, vamos começar deixando a nossa tipografia mais interessante. Para mudar a fonte de todo o site, podemos aplicar a propriedade Font Family diretamente no body, que vai englobar tudo, já que a maioria dos elementos herda o estilo do body. Então aqui dentro das nossas chaves, a gente pode colocar Font Family, e aqui o nosso editor de texto já dá várias opções de fontes. Eu vou colocar, por exemplo, a Arial Helvética sem serifa. Vou mudar também nosso background para white, ou posso deixar em light gray. Será que tem essa opção? Tem aqui, light gray. Vou deixar a cor do nosso parágrafo pode ser preto mesmo, padrão. Beleza. Você percebeu que ele mudou aquela fonte padrão que tava, eu acho que era Times, e aplicou a fonte Arial aqui sem serifa. Bom, você deve ter percebido que eu subi duas fontes, a Arial e a Helvética. É uma boa prática colocar duas ou até mais opções. O navegador ele vai tentar sempre usar a primeira, que no caso aqui é a Arial. Se o usuário, por algum motivo, ele não tiver essa fonte, o navegador vai tentar usar a segunda, que é a Helvética, e assim por diante, né? Falando mais um pouco das propriedades do CSS, a gente pode também controlar o tamanho da fonte com font size. Então aqui dentro das minhas ferramentas eu posso colocar font size, e se eu quiser deixar ela maior, eu posso colocar ou esses atributos aqui, large, larger, medium, small, ou eu posso colocar um número, por exemplo 18. Vamos recarregar a nossa página. Esse de 18px. Funciona em pixels. Você vê que ela dá uma aumentada. Uma coisa interessante que eu não mostrei nos últimos vídeos é como fazer comentários dentro do código HTML. Como nas linguagens de programação, os comentários eles não aparecem também no navegador, né, no seu resultado final. Para você fazer comentários, você usa menor exclamação, traço, traço, e ele precisa também fechar, né? Então, traço, traço, maior. Então você vê que eu comentei aqui só esse trecho, né, da imagem. Você vê que, como eu comentei, a imagem não aparece mais, ela é um comentário e sumiu a imagem. Dentro aqui do nosso, voltando à nossa propriedade CSS, a gente pode controlar o peso da fonte, que no caso seria o font weight. Se eu quero que ela seja uma fonte, por exemplo, em negrito, né? Então eu coloco aqui bold. Todas as fontes dentro do meu body, elas vão ficar em negrito. Voltando aqui para nossa imagem, eu tirei o comentário dela, né? E vocês lembram que ela estava muito grande, ocupando muito espaço aqui da nossa página. A gente pode mudar o tamanho dela usando as propriedades width, que é a largura, e height, que é a altura. Então aqui eu vou criar um outro seletor, que é o seletor da minha tag image lá do meu código. Então, por exemplo, eu defino a largura dela, width, em 200 pixels, por uma altura de 200 pixels também. Ela vai ficar bem quadrada. Dando F5 aqui, ela ficou bem quadrada, 200 por 200. Você vê que ele não cortou a imagem, ele redimensionou mesmo.
Então, por exemplo, para a imagem ficar em mais alta definição, eu posso aumentar a largura dela, por exemplo, colocar 300 pixels. Ela já deixa mais ou menos do tamanho original que estava da resolução. Sempre tem que ter cuidado ao definir alturas e larguras fixas, porque isso pode distorcer a imagem como a gente fez. Uma técnica melhor é definir apenas a largura e deixar a altura automática para manter a proporção. Mas por agora isso funciona, né? Beleza, a gente viu várias propriedades CSS, mas agora a gente vai entrar no conceito mais importante de hoje, que é, no CSS tudo é uma caixa. Um título é uma caixa, um parágrafo é uma caixa, uma imagem é uma caixa. Entender como que essa caixa funciona é a chave para criar qualquer layout. Então pensa num quadro na parede, ela tem 4 camadas. O conteúdo, né, que vai ser a foto em si desse quadro, né, nosso texto, a nossa imagem. O preenchimento, que é aqui no CSS, o padding, é um espaço interno entre a foto e a moldura. A borda, que no CSS é o border, que é a moldura do quadro. E a margem, que dentro do CSS é o margin, é o espaço em branco na parede, entre este quadro e os outros. Aqui no nosso código CSS, eu vou criar aqui uma nova div, que é uma tag de divisão, né, de seção. E essa div vai receber a classe... a classe caixa exemplo. Aqui na nossa div eu coloco aqui esta é uma caixa para demonstrar o box model. Beleza. Lá no nosso estilo eu vou modificar essa classe. Então ponto caixa exemplo, abre chaves. Então eu vou colocar aqui background color, eu vou colocar em azul. Vou definir um tamanho para o conteúdo, então width 400px. Vou adicionar um padding, né, um espaçamento interno, então padding 20 pixels. Vou adicionar uma borda, então border 5 pixels, solid, vou adicionar uma cor, sei lá, blue, vermelho, para dar uma diferenciada. E adicionar uma margem, né, um espaçamento interno. Então, margem 40px. Eu esqueci de um ponto e vírgula aqui, beleza. Então, veja só que legal. O padding, ele criou um espaço dentro da caixa, que é esse azul, e o margin criou um espaço fora da caixa, empurrando para longe os outros elementos, né? Você vê que ele está deslocado aqui. Dentro aqui do navegador, tem as ferramentas de desenvolvedor, que são os DevTools. Então aqui eu posso clicar em inspecionar. Aqui dentro das DevTools, eu tenho aqui, ó, o próprio navegador nos mostra um diagrama da Box Model. Veja aqui está o conteúdo padding, né, a borda e a margem. Então eu posso fechar essa DevTool aqui e vou selecionar esse texto e vou inspecionar ele. Você pode ver que ele destaca cada área correspondente na página. Então, o nosso conteúdo, o padding, a borda, o margem. Entender sobre esse box model ajuda muito a você a criar layouts, né? Então, usem e abusem dessa ferramenta. Ela é a melhor amiga do desenvolvedor front-end. Então a gente viu muita coisa, a gente tem um controle muito mais fino sobre a aparência e principalmente sobre o posicionamento dos elementos da nossa página.
Vamos recapitular tudo que a gente viu nesse vídeo hoje. A gente viu como alterar a família de fontes, o tamanho das fontes, o peso das fontes, como controlar as dimensões de um elemento, né, usando a width e height, né, largura e altura. O que é esse box model, a estrutura de todo elemento, esse modelo de caixa, e entender e como que entender isso é fundamental para construir qualquer layout. As 4 camadas, né, margin, border, padding e content, né, que é o conteúdo. Com esse conhecimento de hoje, você já pode começar a criar layouts mais complexos, né, organizando os espaços entre os elementos. Brinquem com os valores de margem e de padding para ver os efeitos que isso faz na sua página web. Nossa página ela já tem a estrutura HTML e um estilo bem definido que é o CSS, mas ela ainda é uma página morta, ela não faz nada, ela não tem nenhuma interação. No próximo vídeo a gente vai mudar isso radicalmente, daremos nosso primeiro passo no mundo da programação de verdade, adicionando interatividade e a vida à página com a linguagem de programação JavaScript. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal para não perder o início da nossa jornada com JavaScript. As dúvidas sempre podem ir nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.